Olá para você que acompanha a programação da Revista Cenário pelas redes sociais e também pelo nosso site. A Revista Cenário dá sequência à sabatina técnica para a escolha do reitor à Universidade Federal do Amazonas. E para compor a nossa bancada, nós temos aqui o engenheiro Afonso Lins, que é o presidente do CREA. Seja bem-vindo, Afonso. Obrigado. É um prazer, mais uma vez, o CREA estar presente, ainda mais num debate para a UFAM, Universidade Federal do Amazonas, na qual me formei como engenheiro civil. E vamos falar um pouquinho sobre engenharia, agronomia e geociências aqui com a nossa candidata. Muito obrigada. Também temos o advogado Daniel Viegas, mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, André, pelo convite. É um prazer poder debater com a candidata as propostas para uma instituição tão importante para o estado do Amazonas, que é a Universidade Federal do Amazonas. Muito bem-vindo. E também o nosso representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, Elcio Ribeiro. Bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado, colegas de banca. Obrigado, candidata André Washman. Satisfação estar aqui. Para mim, a Universidade Federal do Amazonas tem uma importância crucial para a sociedade amazonense. Foi lá que eu fiz o curso de filosofia, que muito me orgulho, e foi lá que eu comecei também o magistério superior. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E aqui, no meio da nossa bancada, a nossa sabatinada de hoje, professora titular da UFAM, Andréa Washman. Seja bem-vinda. Obrigada a todos. Obrigada, doutor Elcio, doutor Afonso, doutora Daniel. Obrigada, André, minha xará, por esse momento importante de a gente poder estar aqui conversando sobre a nossa candidatura e nossa proposta para a universidade. Seja bem-vinda. Gente, Andréa Washman é professora titular da UFAM, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Nacional de Buenos Aires, na Argentina, mestrado em Ecologia pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e concluiu o doutorado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, também pelo INPA, em 1999. A candidata possui ainda experiência em avaliação e acompanhamento pós-graduação, cooperação científica internacional, além de gestão de redes e pesquisa e inovação, financiamento público da pesquisa e da inovação, gestão pública de CTI. Andréa Washman concorre com a chapa 55, que é o InovoFAM, ao lado da candidata à vice-reitoria Margarida Carmo, professora associada do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da UFAM, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Eu lhe pergunto, por que a senhora resolveu ser candidata a reitora da UFAM? É uma bela pergunta. Primeiro, o espírito do serviço público. Sou servidora da UFAM há quase 25 anos e me senti no dever, né, de colocar a minha experiência a serviço da gestão da universidade. Mas, na realidade, não estava nos meus planos ser reitor da universidade. Eu fui convidada a participar de uma reunião por um grupo de professores e técnicos que estavam colocando propostas, né, diferenciadas para a próxima reitoria, inclusive com o apoio de 3 grandes ex-reitores da universidade, o professor Marcos Barros, o professor Nelson Frade e o professor Edenberg. E eu gostei muito das propostas que estavam sendo colocadas, né, participei, e no final dessa construção coletiva de uma proposta para a universidade, a gente precisava de uma liderança, né, e era muito claro que o grupo queria novas lideranças na frente da universidade. E surge meu nome, né, em reconhecimento a uma carreira de serviço público exemplar como gestora. Sempre fui extremamente diligente e resolutiva nos cargos públicos que eu ocupei, sempre me destaquei por ser uma gestora, né, muito voltada para uma gestão moderna, uma gestão efetiva, uma gestão desburocratizada, e então, em reconhecimento a essa trajetória, me foi feito o convite para ser a candidata, e eu, honrada por esse convite, né, eu aceitei muito mais como uma missão, né, de servir, de fato, a minha comunidade de como um projeto pessoal, né, nunca, de fato, embora a Universidade Federal do Amazonas seja a minha casa do coração, nunca ambicionei, né, pessoalmente ser reitora da casa, apesar de ter ocupado diversos cargos dentro da estrutura administrativa da universidade e tendo também grande experiência fora da universidade, uma vez que eu servi
né, ao estado do Amazonas durante 5 anos como diretora técnico-científica da Fundação de Amparo à Pesquisa. E nessa minha trajetória e a partir da minha vivência, não só como docente, como gestora e como pesquisadora, eu acumulei, né, grande experiência, como você bem mencionou no meu currículo, né, de ensino, né, de avaliação da pós-graduação, um amplo conhecimento, né, na gestão de pesquisa, pós-graduação e inovação. Tenho grande experiência em cooperação internacional, atuei como professora de visitante em diversas universidades europeias, e eu gostaria muito, então, de poder colocar essa minha experiência, né, na construção de uma nova universidade. Eu acho que nesse momento é um momento muito crítico, as universidades estão passando por um momento crítico desde o ponto de vista orçamentário, mas também crítico desde o ponto de vista de ataques que elas estão sofrendo, num projeto que eu acredito, né, de desmonte das universidades, de descrédito das universidades públicas, e eu acho que é um momento que a gente precisa de um gestor que seja, de fato, um gestor não só corajoso, sou uma mulher corajosa, mas um gestor que seja um gestor firme, né, de ação diligente, e um gestor moderno que possa rapidamente responder às demandas, atender às demandas, tanto internas como da sociedade, no sentido de construir uma nova universidade. Eu me ressinto muito de que a gente, né, está pouco transformando o presente e a universidade não está trabalhando na construção do futuro. Se a gente olha hoje a universidade, nós deveríamos estar pensando nas carreiras que a gente precisa, né, e nas profissões que a gente precisa daqui a 10 anos na sociedade. E esses profissionais não se formam de um dia para o outro. Nós precisamos 5 anos, 6 anos, dependendo da carreira, para ter um bom profissional. E nós não estamos criando esses cursos. A universidade não está preparada para o futuro, né? E justamente é da universidade que a gente espera as soluções. Então, isso me causou bastante inquietação, e isso nos levou, né, a aceitar o convite para a gente, de fato, liderar um processo de transformação e de inovação, como é o nome da nossa chapa, dentro da nossa universidade. Como é que foi feita a escolha da sua vice? Interessante, né? Coincidiu de sermos 2 mulheres, mas não é uma bandeira, não foi proposital, não há uma bandeira específica de defesa de gênero, embora isso seja importante. Quando a gente estava discutindo a universidade, a gente achou extremamente importante o protagonismo das unidades do interior. Me lembro, inclusive, que no dia que nossa chapa foi, né, nossos nomes, de fato, foram aclamados naquela reunião, eu falei, eu não sei se eu vou ganhar a eleição, porque é um processo muito complexo a eleição dentro da universidade, mas nós hoje estamos fazendo história na Universidade Federal do Amazonas, porque pela primeira vez, desde que foram criadas as unidades do interior há 15 anos, nós estamos trazendo uma professora do interior para ela concorrer, né, compor uma chapa, para ela estar representada na administração superior da universidade. No caso, a minha vice, que é a professora Margarida Carmo, né, de Souza, que é professora do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas de Itacoatiara, atua na área de Química e professora do quadro da universidade desde 2007. E naquele momento a gente achou importante esse protagonismo, porque as unidades do interior, elas somente são representadas nos conselhos superiores, mas não nas instâncias decisórias da gestão administrativa superior da universidade. E nossa chapa, né, ela tem como uma das premissas, né, a equidade de tratamento entre as unidades que compõem a universidade, composta por 6 unidades. A unidade de Manaus e as 5 unidades do interior. Então, a única forma da gente dar esse protagonismo, da gente, de fato, trabalhar essa equidade no tratamento de todas as unidades, é trazendo para os cargos máximos da universidade também um docente que vivencia a realidade das unidades do interior e, portanto, ali surge o nome da professora Margarida como uma excelente vice para compor junto comigo essa chapa Inovofam. Ok. Gente, a gente vai dar uma paradinha só para tomar uma aguinha aqui, organizar tudo e a gente volta já já com os nossos sabatinadores. O melhor conteúdo da Amazônia também tem a melhor audiência. Revista Cenário, mais de 1 milhão de acessos. Conteúdo online, impresso e na TV web.
matérias técnicas, apuração investigativa e opinião fundamentada. Sem sensacionalismo, sem fake news, levando informações com visão ampla da notícia. Revista Cenarium, conteúdo e audiência qualificada com mais de 1 milhão de visualizações. Acesse agora www.revistacenarium.com.br. Estamos de volta e agora a gente vai fazer o sorteio de um tema que vai servir para os nossos sabatinadores fazerem as perguntas à nossa sabatinada, a professora Andréa Weichmann. E o assunto é inclusão e assistência estudantil. Você, engenheiro Afonso. Bem, é público e notório que os alunos estão há cerca de 1 ano sem aula na Universidade Federal do Amazonas. Não tem como não comparar a Universidade Federal com a Universidade Estadual. Então, eu, como presidente do CREA, tenho participado, inclusive, como convidado para as formaturas da Universidade Estadual do Amazonas. E a UFAM, não percebo a mesma coisa, né? A sua proposta em se elegendo a reitora para que isso seja sanado, para que isso não volte a acontecer. Posso chamar de Afonso? Claro. Afonso, de fato, nós estamos em uma situação extremamente crítica, porque a gente teve a perda de 1 ano letivo inteiro na universidade. Isso nunca aconteceu na história da universidade. A gente já teve, historicamente, algumas perdas oriundas de greve, mas o máximo que a gente conseguia era a suspensão de alguns meses, e uma vez a gente teve a perda de um semestre. Quando a gente teve a perda de um semestre na universidade, nós demoramos 5 semestres, né? O que significa 5 semestres, 2 anos e meio em recuperar um semestre perdido, porque nós fizemos 5 semestres em 2 anos. Essa suspensão de 1 ano letivo inteiro, ele é um prejuízo extremamente grande para a universidade. Ele é um prejuízo não só para a comunidade acadêmica, é um prejuízo, inclusive, para os docentes, e ele será um prejuízo enorme também, inclusive em termos orçamentários e financeiros. E a gente terá que realizar um esforço muito grande, haverá um sacrifício muito grande da comunidade de alunos e da comunidade de professores para que a gente possa recuperar. O que mais me preocupa nesse cenário, Afonso, é que nesse ano que nós ficamos, de alguma forma, sem atividades acadêmicas de aula, desenvolvimos outras atividades, mas não especificamente o ano acadêmico, nós não tivemos ações efetivas dessa gestão para que a gente se preparasse efetivamente para a gente ter esse retorno. Trago alguns elementos como exemplo. Nós temos implantação na universidade de um ambiente virtual de aprendizado. Nós não temos uma plataforma única, compartilhada, no qual nós, docentes, fomos treinados para que a gente pudesse, no retorno, num semestre que inicia dia 29 de março, estarmos treinados, sentindo-nos confiantes e sabendo manusear essas novas tecnologias. Ao mesmo tempo que a gente não fez isso, nós não dotamos nossos alunos de conhecimento também, porque eles precisam se adequar a essas novas ferramentas, e mais, não tivemos ações efetivas de inclusão de aqueles alunos em vulnerabilidade social, de aqueles alunos que se encontram distantes da universidade, porque retornaram a seus domicílios no interior, por exemplo, né, na situação de pandemia, e que não têm acesso à internet ou não têm, né, computadores ou outro tipo de dispositivo para assistir uma aula com qualidade. Hemos de convenir que a gente assistir uma aula no celular é uma coisa complexa, né? Então, eu pergunto, por que a universidade não usou recursos dos quais ela dispunha, em parte, já que estamos falando de apoio estudantil, do Programa Nacional de Apoio ao Estudante, e recursos próprios do orçamento, uma vez que eu acredito que a conta de luz, de água, suspendemos o restaurante universitário, então a gente dispunha de recursos orçamentários e financeiros para, de fato, a gente ter um programa efetivo de apoio aos estudantes, preparando eles para o retorno. Vamos iniciar as aulas no dia 29 de março sem preparo nenhum. E essa situação é preocupante, porque caso a gente ganhe, a gente vai pegar, né, essa situação no meio do caminho. E nós vamos ter que fazer um esforço muito grande de trabalho,
de união dentro de uma universidade que está extremamente desmobilizada por conta da pandemia, para que a gente consiga, a partir da compreensão de todos, que a gente vai ter que fazer um sacrifício para que a gente tenha, no mínimo, 6 semestres em 3 anos. A gente só vai recuperar esse prejuízo do ano acadêmico perdido, provavelmente, se tudo dá certo, se a universidade, de fato, aderir esse espírito de união para a gente fazer sacrifício, final de 2024. Isso significa que quem pensava se formar não vai conseguir se formar até lá. Eu sempre falo, e talvez sejam palavras um pouco duras, que a gente roubou a esperança de formatura de nossos alunos com essa atitude. Então, eu também me perguntei, até porque tenho muitos amigos na Universidade Estadual, tenho amizade com o Dr. Kleinaldo, e por que a Universidade Estadual, vivenciando a mesma realidade, estamos na cidade de Manaus, estamos no Amazonas, atendemos o interior, por que eles conseguiram e nós não? Por que a gente não se uniu, inclusive, à UEA, para achar soluções conjuntas, já que somos universidades irmãs, já que somos, inclusive, os gestores, temos amizade, temos relações pessoais, não fizemos um esforço conjunto para trazer uma realidade educativa para o Amazonas, diferenciado na situação de pandemia. Então, realmente, caso a gente venha a ter sucesso nesse pleito, o trabalho que a gente tem que enfrentar é um trabalho árduo, mas ela é uma situação que será considerada por nós como prioritária, a regularização dos semestres acadêmicos, de forma que os alunos tenham o menor prejuízo possível, mas é um prejuízo que já está ali instalado e que a gente não vai poder reverter a curto prazo. Esse prejuízo só vai ser sanado provavelmente ao longo de 3 anos, se a gente, de fato, faz mais de 2 semestres letivos a cada ano. Ok, professora, muito obrigada. Doutor Daniel, por gentileza, a sua pergunta. Professora, a senhora estava falando dessa necessidade de harmonia e de união do corpo discente, da comunidade docente e discente para a retomada. Como a senhora imagina uma universidade que trate a inclusão da sociedade em si? Nós estamos no meio da Amazônia com mais de 300 povos indígenas, comunidades quilombolas, essa inclusão, as cotas, qual a posição da senhora e a senhora vencendo esse pleito, como a senhora imagina que a universidade possa estar mais próximo da realidade do Amazonas e dessa diversidade que o Amazonas tem? Se você olha a nossa carta proposta, um dos elementos importantes justamente é uma universidade integrada, uma universidade inclusiva, uma universidade com identidade amazônica e uma universidade de todos. Isso quer dizer que é uma universidade que tem que estar aberta para essas diversidades, que tem que incluir as populações indígenas. Nós temos, inclusive, uma unidade, que é a unidade de Benjamin Constant, que é uma unidade que, de fato, atende uma população indígena muito grande. Nós temos grandes populações ribeirinhas que precisam ser atendidas também, e hoje a universidade ela está presente fisicamente em 5 municípios, mas ela é a Universidade Federal do Amazonas, ela tem que estar presente em todos os municípios do estado. Então, por exemplo, você fala dessa questão indígena, a gente tem uma política linguística que trata sobre o respeito às línguas indígenas, a necessidade de tradutores dentro do ambiente, de intérpretes dentro do ambiente da universidade para acolher aqueles que falam as línguas indígenas e não necessariamente o português. E essa política, embora criada em 2018, ela ainda não foi executada, ela não foi implementada. A gente é muito moroso, muito burocrático em colocar as nossas resoluções em prática para benefício da sociedade. Então, uma questão também muito clara que a gente traz, e daí a importância de dar o protagonismo às nossas unidades do interior, é que a gente precisa interiorizar o interior. As nossas unidades do interior, elas precisam ser polos irradiadores, que nem Manaus é a sede, e ela atua gerando o movimento nos municípios que estão no entorno. Esses polos, essas nossas unidades que estão no interior, elas precisam ser irradiadoras do conhecimento da universidade, do ensino, da pesquisa, da extensão da inovação para os outros municípios. E aí eu acho também que a gente tem uma ferramenta muito importante, que é a educação à distância. A universidade hoje tem um centro de educação à distância muito bem preparado, com profissionais de altíssima qualidade, mas que nós vimos ele na pandemia a gente não viu ele cumprir o importante papel que a gente esperava, de treinamento, de trazer essas ferramentas de ensino remoto. Então, a universidade precisa, sim, chegar a todas essas situações com inclusão,
entendendo as diferenças que nós temos, por isso que é importante uma universidade plural. E para isso, eu entendo que a gente tem ferramentas sociotecnológicas, como é o ensino remoto e o ensino à distância, para que, de fato, a gente possa dar oportunidade do estudo superior, né, do ingresso na universidade pública e gratuita à população amazonense. E isso hoje, de fato, lamentavelmente, isso não é na realidade. Eu acho que, sendo a universidade mais antiga do Brasil, sendo a universidade do Amazonas, ela tem o dever, né, de chegar, né, de forma muito mais contundente a toda a população do nosso estado. E a gente hoje não tem isso. Temos problemas a resolver, temos gargalos. Internet é um problema. Internet é um problema. Minha vice fica no interior, em Itacoatiara, né? Inclusive a gente tem uma propositura de montar a vice-reitoria da universidade, estar em Itacoatiara e ser itinerante no interior. Acho que isso é importante como elemento de integração e a gente tem que resolver esse gargalo. Como que a gente faz isso? Nós avançamos muito na conexão. A universidade é importante como geradora, né, de desenvolvimento no interior. E ela tem o poder também de ser uma articuladora, né, perante diversos organismos nacionais, que a gente possa, por exemplo, melhorar nossa conectividade. Não só atuando junto à Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que é importantíssima na conexão, né, mas também, por exemplo, a gente tem agora uma modificação de uma lei, né, no governo Bolsonaro, que permite que a gente use recursos do FUST, do Fundo de Universalização e Democratização das Telecomunicações, para que a gente faça a inclusão digital. Então, a gente precisa ser ágil, precisa ser diligente, no sentido de a gente ter propostas muito bem elaboradas para que a gente possa usar os recursos desse fundo que estão disponíveis para a melhoria da internet, mas não para a universidade, para a melhoria da internet no interior da sociedade amazonense e da universidade, inclusive. Não adianta a universidade ter boa internet e o aluno sai do campus se ele não tem como acessar os materiais. Se a gente, a partir da universidade, consegue melhorias de internet no interior, nós podemos levar muitas alternativas, inclusive alternativas de inovação. A gente quer, por exemplo, comercializar produtos amazônicos, montar marketplace no interior como alternativas de desenvolvimento e renda. Se você não tem conexão com a internet, você não consegue acessar o marketplace. A gente quer ter, por exemplo, desenvolvimento de turismo sustentável. Você hoje tem plataformas de negócios turísticos que você só acessa se você tem internet. Então, acho que a universidade ali ele tem um papel social importantíssimo dela ser, na realidade, o pivô. A gente chama aquele papel de pivotante. Talvez o Afonso, que é engenheiro, saiba muito melhor que você ser o pivô disso, né? A universidade como elemento pivotante para gerar, né, melhorias nas comunidades no interior. Eu acho que isso é extremamente importante e é fundamental para que a gente possa verdadeiramente ter inclusão. Hoje, a gente quer que um aluno indígena não precisa sair de sua aldeia, né, para ele ter acesso ao ensino superior. Isso é importante porque a universidade chega à aldeia. A aldeia se sente parte da universidade. Hoje a gente está trancado nos muros da universidade, a universidade não sai para a sociedade e a sociedade não entra na universidade, né? A universidade tem que estar ao serviço da sociedade. Ok, professora. Obrigada. Doutor Elson, sua pergunta? Eu queria retomar um assunto que meu colega Daniel tocou. Eu queria que a senhora colocasse, professora, de forma mais detalhada, as cotas, tá? Que ele perguntou e a senhora não tocou nesse assunto. Agora, quando a gente fala em inclusão, eu noto que há uma tendência, isso não é só aqui no Amazonas, é no mundo inteiro, de uma visão especista, de uma visão antropocêntrica. E a universidade do Amazonas está em 5 polos, a senhora até falou que gostaria que esses polos irradiassem para outros lugares, e hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial da Vida Selvagem, uma comemoração da ONU, né? Até para lembrar que é importante incluir também outras espécies. Eu queria a sua opinião sobre isso, a sua visão sobre esse assunto. A primeira coisa que eu vou te responder é a questão das cotas, que eu terminei não respondendo para o Daniel. A gente precisa ter ações afirmativas, né? Lamentavelmente, em nosso país, a gente ainda tem muita desigualdade, desigualdades sociais que, inclusive, têm se aprofundado com as crises econômicas. Então, eu acredito, né, que o sistema de cotas seja necessário, como foi necessário em outros países, né, para que a gente promova a inclusão e a gente tente diminuir as desigualdades sociais, porque a gente sabe que a universidade, né, quer ou não quer, ela, né, promove,
né, ascensão na escala social. As pessoas que passam pela universidade, elas têm possibilidade de melhores empregos e melhores rendas, isso é conhecido por todos, né? Então, acho que a gente precisa fazer um estudo, né, de ampliar, inclusive, esse sistema e ter, né, de fato, dentro do sistema de cotas, mecanismos, né, que sejam transparentes, que sejam efetivos, para que a gente não tenha, por exemplo, o que aconteceu o ano passado, que a gente teve na fraude no sistema de cotas. Então, a sociedade tem que confiar no sistema de cotas da universidade. E nós temos mais um problema com o sistema de cotas. A universidade é extremamente burocrática. O aluno, para participar do sistema de cotas, ele passa por uma burocracia terrível. A gente precisa desburocratizar. A gente faz... Tem trâmites dentro da universidade que você não acredita que isso aconteça, né, passado quase que um quarto do século XXI, onde tudo é digitalizado, onde tudo está na internet. Então, a gente precisa ter um sistema de cotas que seja, de fato, inclusivo, um sistema de cotas que seja transparente, né, que possa ser auditado no sentido de que a gente não sofra fraudes e que a população se sinta, né, confiante, que saiba, eu vou pleitear porque sei que eu tenho chance de conseguir. Porque muitas vezes os alunos nem se propõem ao sistema de cotas por falar, eu não vou conseguir, né? É tão difícil, eu não vou ser contemplado, é um sistema que é fraudado, é um sistema que é feito para os amigos. Isso é muito triste, porque a universidade tem que mostrar que tem transparência, que tem respeitabilidade, que as regras dentro da universidade são cumpridas. Então, eu acho que o sistema de cota precisa ser revisado, reformulado, né, no sentido de ele acolher muito mais aquele que, de fato, precisa a utilização do sistema de cotas para poder aceder ao ensino universitário público e gratuito. Só um cumprimento. Qual é o percentual hoje? O que a senhora propõe em relação a cotas? Eu não saberia te dizer exatamente, mas é que ele é relativamente pequeno para o quantitativo de alunos que a gente precisa atender, né, na nossa sociedade. Principalmente porque a gente tem uma sociedade aqui no Amazonas, no Norte, que é uma sociedade onde as condições de renda são mais difíceis em relação a outros estados do país. É por isso que a gente tem que fazer um estudo no sentido de a gente ter um atendimento que esteja, né, condizente com nossos indicadores socioeconômicos do Estado. E não que a gente trabalhe num sistema nacional onde a gente tem um sistema de cotas que seja o mesmo numa região rica, onde a gente sabe que a proporção de pessoas que precisam desse sistema de cotas é muito menor. Eu acho que isso é importante. E a outra questão que tu me perguntou é da vida selvagem. Hoje é o Dia Mundial da Vida Selvagem. Sim, eu sou bióloga. Eu queria algo no sentido do especismo e dessa visão antropocêntrica que nós temos de incluir apenas o ser humano. Bom, eu não tenho muito essa visão, porque justamente eu sou professora do Programa de Ciências Ambientais e Sustentabilidade da Amazônia há quase 20 anos. Eu fui coordenadora, inclusive, desse programa de pós-graduação, onde a gente justamente trabalha as questões de sustentabilidade. E a Amazônia hoje, desde o ponto de vista mundial, ela tem como ecossistema, como bioma, um papel fundamental. Ela é reguladora do ciclo hidrológico mundial, ela é reguladora do clima mundial, ela detém aproximadamente 25% de toda a biodiversidade do planeta, ou seja, um quarto de toda a biodiversidade do planeta está aqui. Então, a gente, os amazônidas, também os professores, os alunos, os pesquisadores da universidade, temos um papel fundamental no cuidado desse patrimônio, no cuidado da biodiversidade. Não só pelo que ela representa em termos de banco genético, por exemplo, e de equilíbrio de funcionamento dos sistemas ecológicos, mas porque ela também pode ser uma rica fonte de recursos econômicos para a sociedade. A gente hoje está falando muito em bioeconomia, mas quais são efetivamente as ações que nós estamos olhando, implementando aqui na região para que a gente possa usar essa riqueza de forma sustentável, e gerar renda, gerar qualidade de vida. A gente eu me sinto muitas vezes a gente está sentado em cima de uma montanha de ouro, mas a gente não percebe isso. E a gente não tem conseguido, a partir de nossas pesquisas e a partir principalmente da inovação, de transformar essa pesquisa a partir da inovação em novos negócios para o Estado, fazer um uso sustentável, um uso adequado dessa riqueza. Eu acho que a gente é um Estado riquíssimo, mas a gente não percebe e ainda a gente não conseguiu os meios adequados para a gente fazer um uso sustentável de nossa riqueza, conservando esse nosso ambiente, que é muito importante para o equilíbrio, digamos assim, ecológico mundial. Ok, professora, muito obrigada. Nós vamos fazer uma paradinha e voltamos já já.
melhor conteúdo da Amazônia também tem a melhor audiência. Revista Cenário, mais de 1 milhão de acessos. Conteúdo online, impresso e na TV web. Matérias técnicas, apuração investigativa e opinião fundamentada. Sem sensacionalismo, sem fake news. Levando informações com visão ampla da notícia. Revista Cenário. Conteúdo e audiência qualificada com mais de 1 milhão de visualizações. Acesse agora www.revistacenario.com.br. Voltamos. E nesse bloco agora é tema livre. E a gente vai conversar com o professor Elcio. Faça a sua pergunta, professor, por favor. Professora Andréia, a senhora falou que a gente vive um momento político delicado, né? Há um ano atrás, o presidente Bolsonaro ele teve uma lista tríplice, ele não escolheu o mais votado. Isso, no meu entendimento, perde um pouco a legitimidade do escolhido pela comunidade acadêmica. A senhora aceitaria um desafio com os seus outros dois concorrentes, no sentido de que aquele que fosse mais votado pela comunidade acadêmica fosse de fato escolhido, os outros dois renunciariam? Com certeza, inclusive já me manifestei publicamente que se eu não sou a pessoa mais votada, eu não aceitaria nunca ser nomeada, porque eu acho que a gente está, a universidade é um espaço democrático e a gente tem que respeitar a vontade da comunidade. A universidade tem uma tradição desde 2001 de que a lista tríplice ela é composta, existe uma jurisprudência no Conselho Universitário que a lista tríplice é somente composta pela chapa vencedora. Isso nos daria a garantia de que quem será nomeado será, né, justamente alguém que participou, de preferência o reitor ou a reitora, né, de quem foi eleito. Então, eu acho que a universidade tem mecanismos para compor a lista tríplice, já que esse é o formato que é apresentado ao presidente para a escolha, e é discricionário dele fazer a escolha dentro da lista tríplice, e de jeito nenhum eu me colocaria sequer a compor a lista tríplice se eu não fosse, de fato, a candidata mais votada. Ok? Certinho, professor? Ótimo. Certo? Ok. Vamos, então, ao doutor Daniel. Posso? Professora, a gente vive um momento muito delicado para a ciência, né? A gente tem um governo federal que, além de atacar a universidade, ataca a ciência em si. E, na contramão disso tudo, o mundo, os estados investem em ciência, né? Se a gente pega as vacinas, por exemplo, da Covid, a maioria delas só são produzidas com aporte de recursos públicos, seja chinesa, seja norte-americana, da Pfizer. A minha pergunta é, como inovação, que é um tema importante, essa inovação tecnológica, no momento em que a gente tem um teto de investimento para a ciência, que a gente tem a política pública de não investir em ciência, como seria esse desafio na sua gestão de lidar com essa inovação tecnológica num momento em que o Estado, a contramão de todo o resto do mundo, decide não fazer investimento em inovação tecnológica? Eu acho que a inovação é um motor de crescimento do país, né? E ele inicia, né, dentro das universidades, como você colocou, e não existe país que não tenha desenvolvido grandes programas de inovação sem apoio do Estado. Existe um livro muito bom que a gente usa, eu sou até professora da área de inovação na universidade, no mestrado, o mestrado em rede em propriedade intelectual e inovação tecnológica, que se chama O Estado Inovador, escrito por uma grande economista britânica, que justamente mostra onde está a mão do Estado em todas as grandes inovações que a gente percebe hoje no mundo tecnológico. Mas tem uma coisa importante, a inovação não é só responsabilidade do ente público, embora seja importante. A gente precisa de grandes parcerias com iniciativa privada. E a universidade não tem sido nem hábil, nem ágil em captar esses recursos. Hoje, por exemplo, nós temos recursos disponíveis de renúncia fiscal, né, disponíveis no âmbito do programa CAPDA, na SUFRAMA, né, disponíveis para serem usados em 5 programas prioritários, mas eu vou te colocar 2 que são importantes para o desenvolvimento econômico, que é o Programa Prioritário da Economia Digital e o Programa Prioritário da Bioeconomia. Mais de 56 milhões de reais disponíveis para trabalhar projetos
de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas ICTs, ou seja, nas instituições de ciência e tecnologia, e que a universidade não tem tido habilidade, agilidade, competência para captar esse recurso. Então, a parceria privada é fundamental nesse momento de poucos recursos públicos, e vai ser justamente ela que vai nos permitir sobreviver nesse momento, e não só mais do que sobreviver, é o que eu falo, construir o futuro. Sobreviver é uma necessidade de hoje, mas a sobrevivência de hoje precisa ser muito bem pensada, porque a gente precisa construir o futuro. Se a gente não faz isso hoje, nós não vamos ter inovação, nós não vamos ter desenvolvimento econômico no país. Eu tenho boas relações com os setores industriais no país, né, de minha participação na época, na FAPEA, né, nós tivemos parcerias como, por exemplo, a Natura, a Whirlpool e outras empresas nacionais que facilitariam trazer esses recursos de inovação para dentro da universidade em substituição, né, nesse momento, ou complementando muito mais que em substituição aos recursos públicos para essa área. Obrigada, professora. E agora o engenheiro Afonso Lins faz a sua pergunta. Bem, a universidade tem um orçamento de 800 milhões de reais. 800 milhões de reais. Então, só tem 5 unidades no interior do estado. Um estado que tem 61 municípios no seu interior, com a capital 62. Como a senhora falou, uma internet que não funciona no interior do estado. Tecnologia tem que ser utilizada, claro. Não tem como não comparar, mais uma vez, a Universidade do Estado com a Universidade Federal. Eu, agora, como presidente do CREA, nós registramos a primeira turma de engenheiros indígenas, totalmente indígenas, lá no Alto Solimões, né? E a Universidade Federal do Amazonas, não vejo nesse sentido, né? A senhora falou também na regionalização, que é importantíssimo. O nosso estado é completamente diferente dos outros estados. O que mais se assemelha seria o Pará, mas mesmo assim é bem diferente. Qual é o projeto, como reitora, para o nosso interior do estado do Amazonas, levando em consideração todos esses fatores que eu acabei de enumerar? Você colocou uma coisa importante ali, Afonso. Se a Universidade Estadual, que é muito mais nova que a UFAM, na sua trajetória, ela chegou, por que nós não chegamos? Foi falta de recursos? Acredito que não. Porque você está colocando aí, não chega, o orçamento do ano passado foi por volta de 700 milhões. Né? Foi 100 milhões, um pouquinho menos. Esse ano a gente prevê que o orçamento vai ser por volta de 450, não chegará talvez a 500 milhões. Mas mesmo assim é um recurso extremamente grande, comparado, por exemplo, com o próprio orçamento, acho que da Universidade Estadual. Né? Se eles chegaram, por que a gente não consegue chegar? E aí eu reputo que é falta de gestão, é falta de querer fazer, é falta de inovar, é falta de fazer as parcerias, inclusive com a UEA, para chegar juntos. Você chega com a engenharia, eu chego com o direito, você chega com a química, eu chego com a biologia, trabalhar como irmãs. O Estado tem a ganhar, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar na sociedade amazonense, e a gente não está pensando. Né? A gente está achando, sim, que a gente está dormindo em berço esplêndido quando a gente não está. Então, eu acho que a gente precisa articular parcerias, né? A gente precisa, de fato, né, ampliar a atuação da universidade a partir do ensino remoto, a partir do ensino híbrido, onde a gente está remotamente, mas em algum momento os nossos professores chegam também para conhecer, ter contato com os alunos. As tecnologias estão aí, os recursos estão aí, os professores estão aí. Eu acredito, é muito duro dizer isso, mas eu acredito que é falta de gestão, falta de vontade e falta de criatividade, né? É a gente achar os meios, os caminhos e os recursos para poder chegar a todos os cantos do nosso estado, como você colocou. Ok, professora, a gente chegou já quase no finalzinho da nossa sabatina e eu quero finalizar lhe perguntando: por que a comunidade acadêmica deve escolher pela sua chapa? Eu acho que a gente está trazendo uma proposta de universidade diferente no momento que a universidade precisa ser diferente. Os momentos de crise, sempre reputo, são momentos de oportunidade. É o momento onde a gente cria o novo.
né? E a gente precisa criar um novo para a gente sobreviver, como o Daniel e o Afonso colocaram, mas principalmente para construir o futuro. Eu não vejo nas outras chapas um projeto de futuro para a universidade. E eu acredito que nesse momento nós estamos trazendo uma proposta de construção do futuro e, acima de tudo, trazendo, né, para a dirigência da universidade 2 mulheres guerreiras, 2 mulheres de ação. E eu me sinto... Tem se falado muito, que a professora nunca foi reitora, não tem experiência, tem aparecido muito na mídia. Mas eu acredito, né, e não reputo isso na falsa modéstia, ser a pessoa, nesse momento, melhor capacitada pela minha experiência nacional, pela minha experiência internacional, pelo meu conhecimento dos sistemas, de como funcionam os sistemas de inovação nacionais e internacionais, de como funciona o financiamento da ciência no Brasil e no exterior, a pessoa mais capacitada para dirigir o futuro da universidade. Ok, professora. Desde já eu agradeço a sua participação. O espaço está aberto para a senhora e toda a sua equipe. Quero agradecer aqui a participação também dos nossos sabatinadores, Afonso Lins, Dr. Daniel Viegas, Dr. Elcio Ribeiro, e convidar o nosso internauta para amanhã, nesse mesmo horário, acompanhar a 3ª e última sabatina com o candidato Marco Mendonça, o Marcão, que também é candidato à reitoria da UFAM. Eu espero por você. Revista Cenário, da Amazônia para o Mundo.